A palavra para o secretário-geral da CSB, Álvaro Agé. Por 10 minutos, Álvaro. Obrigado. Alô. Espera aí. Vai. Alô. Pode apertar agora. Alô. Obrigado, deputado Paulinho, deputado Bebeto, representantes dos sindicatos, das centrais sindicais, representantes do Ministério Público do Trabalho, companheiros e companheiras. Nós queremos agradecer à Câmara dos Deputados e à Comissão Especial, saudar essa importante iniciativa da Câmara dos Deputados e dizer que este é o momento adequado para se travar esse debate na Câmara dos Deputados, nas assembleias em todo o país. O movimento sindical brasileiro está preparado para esse debate, está ansioso para esse debate. Portanto, a comissão está de parabéns pelo plano de trabalho, pela sequência de audiências públicas nacionais, regionais, para que o movimento sindical brasileiro possa colocar para os trabalhadores e para a sociedade brasileira a necessidade de uma legislação aprovada pelo Parlamento Nacional para estabelecer de vez e definitivo uma contribuição assistencial para sustentar a negociação coletiva e a estrutura sindical brasileira. Não é mais possível que uma jurisprudência construída sob uma ficção neoliberal, que é esse precedente 119, construída no auge do processo de neoliberalismo no país, construído com base, portanto, nessa ficção de que os sindicatos devem viver exclusivamente da contribuição de seus associados, passando por cima da previsão da própria OIT, que admite em diversas decisões que é possível a chamada contribuição de solidariedade, de retribuição, para a descontada de todos os beneficiários de uma negociação coletiva, não somente de associados, baseado na nossa consolidação das leis do trabalho, baseado na Constituição Federal. Então, essa jurisprudência, ela está completamente defasada, tanto é que em recente votação ela já alcançou maioria, não o suficiente ainda para ser cancelada, mas ela já encontra uma ampla maioria dentro de um grupo importante de ministros que foram consultados no TST. Portanto, nós precisamos criar uma legislação, porque com base na ausência dessa legislação é que foi criada essa jurisprudência e essa perseguição sistemática contra a Organização Sindical dos Trabalhadores. É uma perseguição que não tem fundamento porque é baseada numa interpretação equivocada. O próprio presidente do TST tem dito para as centrais sindicais: a seção de dissídios coletivos do TST homologa um acordo nacional, por exemplo, dos Correios, dos bancários, que são negociações coletivas, transaciona aumento, estabelece uma contribuição assistencial e o TST homologa. E, na sequência, o Ministério Público do Trabalho entra com uma ação para cancelar aquela contribuição. Quer dizer, não existe contribuição mais decisiva para enfraquecer a negociação coletiva que esse tipo de jurisprudência, esse tipo de postura do Ministério Público do Trabalho, que já foi objeto, inclusive, de 2 representações na Organização Internacional do Trabalho. Portanto, eu quero lembrar aqui que um dos presidentes do TST, quando fazia um balanço dos famosos efeitos suspensivos, ele dizia: o TST sistematicamente, naquele período do governo Fernando Henrique, ele sistematicamente concedia liminares para suspender aqueles dissídios coletivos dos tribunais regionais que concediam aumentos superiores à inflação. Então ele dizia o seguinte: o TST precisa revisar a sua posição com relação a esses dissídios coletivos, porque com isso a participação dos salários no conjunto da economia teve uma significativa diminuição. Ou seja, o presidente do TST confessava que a atuação indiscriminada, em nome de aplicar a lei, em nome de manter o plano real, tinha contribuído para enfraquecer a posição do salário no conjunto da economia. E, recentemente, um economista muito conhecido de todos nós, Márcio Pockmann, fazendo um balanço sobre a situação econômica, sobre a situação do emprego, disse o seguinte: o índice de sindicalização no país não aumentou nos últimos anos. Portanto, é uma falácia essa jurisprudência, essa posição de que
só os associados devem contribuir, porque então teria aumentado o número de associados. Por que não aumentou o número de associados? Exatamente, então, essa jurisprudência está em desacordo com a realidade, ela está superada historicamente, politicamente, ideologicamente, e nós precisamos, então, construir uma legislação que vai afastar de vez esse tipo de interpretação que só vê um lado, e um lado que não é o lado do trabalhador, porque se houvesse um fortalecimento da negociação coletiva, se tivesse havido um fortalecimento do processo de sindicalização, então a questão seria outra, mas não ocorreu. Não se fortaleceu a negociação coletiva, ela vem sendo sufocada e também não se fortaleceu o processo de sindicalização, porque os números estão aí. Então, é importante que nós tenhamos em mente que o que precisa ser fortalecido é a negociação coletiva, é o processo de negociação que os sindicatos conduzem. Nós precisamos afastar o Estado dessa negociação, porque, como disse o presidente Calixto, o processo constituinte, ele colocou com todas as letras que era vedado a interferência e a intervenção, mas ela continua acontecendo, não mais de forma arbitrária pelo Poder Executivo e pelo Ministério do Trabalho, mas sim através de outros instrumentos que foram criados a partir de 88, quer dizer, fortaleceu-se a Justiça do Trabalho, fortaleceu-se o Ministério Público do Trabalho, só que esse fortalecimento foi em detrimento da negociação coletiva. Então nós precisamos equilibrar esse jogo. E para equilibrar esse jogo, os sindicatos precisam serem protagonistas dessa negociação coletiva com mais força, através de uma fonte estável, permanente, de uma contribuição de sustentação financeira e que possa fortalecer não só o sindicato, como as federações, confederações e a central sindical. É muito importante, portanto, que se estabeleça essa contribuição. E a CLT, ela fomenta a negociação, mas nós temos obstáculos. Um dos obstáculos são essas jurisprudências que estão consolidadas no Tribunal Superior do Trabalho e também no Supremo Tribunal Federal. Portanto, eu creio que esse debate é fundamental e é importante que a comissão, ouvindo os trabalhadores, ouvindo os empresários, ouvindo os demais atores, Ministério Público do Trabalho, a Justiça do Trabalho, enfim, advogados, todos que têm militância na área, a comissão construa uma proposta de contribuição assistencial para fortalecer a negociação coletiva. Porque os sindicatos, como eu disse, estão preparados, as centrais sindicais estão preparados para esse debate. Não há nenhuma luta social, democrática dos últimos 100 anos que não tenha a presença decisiva dos trabalhadores. Quero recordar aqui a luta, por exemplo, as primeiras greves do começo do século, a luta que redundou na consolidação das leis do trabalho, nas lutas pela redemocratização em 1945, inclusive da participação do Brasil na guerra, todo o processo de construção da Petrobras, as reformas de base, a conquista do 13º salário, todas as conquistas que nós tivemos aí no processo de luta contra a ditadura, nas grandes greves, o processo de eleições diretas para presidente, o processo constituinte, não há nenhuma grande luta decisiva, democrática do país que os trabalhadores não sejam protagonistas. Os trabalhadores, com todas as dificuldades, têm estado presentes em todas as grandes lutas e é a força que impediu que haja retrocesso na nossa legislação sindical e social. Os trabalhadores estão presentes através de milhares de negociações coletivas que estão registradas no Ministério do Trabalho, sejam de acordos coletivos, seja de convenções coletivas de trabalho. Nos últimos anos, a grande maioria das categorias tiveram aumento real. Esse aumento real foi fruto da negociação coletiva. Então, é importante, os sindicatos, eles são atores importantes na construção da assistência jurídica aos sindicatos, através de escolas de formação profissional, através de recolhimento de contribuições de seus próprios empregados, através de atividades de lazer, ou seja, o sindicalismo é um ator importante e decisivo. Não é possibilidade de haver direito sindical, direito trabalhista, se não tiver o protagonismo dos sindicatos. Não existe direito do trabalho sem sindicato. Não existe. Os direitos trabalhistas foram contemplados nas constituições do México, da Alemanha e da própria União Soviética, porque teve luta, teve sangue, teve guerra, teve enfrentamento. Então, é uma ficção neoliberal imaginar que exista direito do trabalho, direito sindical, direito processual do trabalho, sem o protagonismo dos sindicatos. Quer dizer, não existe. Numa sociedade de classe onde tem trabalhador e tem patrão,
Qualquer atividade que não fortalece o sindicato não visa fortalecer o patrão. Então, é preciso afastar essas interferências do Estado, fortalecer a negociação coletiva e criar de vez uma legislação aprovada pelo Congresso Nacional, fortalecendo a contribuição de negociação coletiva. Parabéns, deputados, e o movimento sindical vai participar desse debate. Obrigado. O Álvaro cumpriu o horário, hein? Arrisca. Eu vou até pedir isso.